Olá, meus amigos do Bikes e Camelos, estamos aqui para mostrar uma bicicleta, dessa vez uma Gitane, uma bicicleta francesa, e claro que nós vamos falar da bicicleta e também ao final nós vamos falar de algumas pessoas que pedalaram essa bicicleta, porque a bicicleta é um pretexto para nós falarmos de ciclismo, de bicicleta, de gente, de carreira, de glória, de tragédia, enfim, tudo que a gente gosta de saber sobre esse esporte que nós amamos. Essa bicicleta, começando a esmiuçar um pouco, é uma bicicleta... Essa bicicleta que nós vamos esmiuçar um pouco é uma bicicleta de Cromoli. O que é Cromoli? Talvez vocês tenham ouvido falar isso recentemente, porque elas voltaram à moda, as bicicletas de Cromoli. O Cromoli nada mais é do que uma mistura de aço com algumas ligas que nós vamos falar rapidamente, sem querer ser muito técnico, porque senão ninguém assiste o nosso vídeo. Mas as bicicletas de Cromoli, elas fazem parte do maior tempo da história do ciclismo e foi uma época que as bicicletas eram verdadeiras obras de arte. Atualmente valoriza-se também a questão do conforto ao pedalar uma bicicleta de Cromoli. E o que é o Cromoli? Né? Ouve-se falar, o que é o Cromoli? As bicicletas, elas são feitas de aço. Nessa época eram bicicletas de aço. O que é aço? Aço é a mistura de ferro com carbono, o tal do baixo carbono. Essas bicicletas de aço eram muito pesadas, não eram tão rígidas, etc. Então elas tinham algumas características que não eram tão boas para o desenvolvimento do pedal. Ao longo do tempo, desenvolveu-se ligas que iam sendo anexadas ao aço para que as bicicletas obtivessem mais rigidez e menor peso. Então essa daqui é uma bicicleta da era do Cromoli, só separando em eras para vocês entenderem. Bicicleta de aço, lá no comecinho, depois bicicleta de Cromoli, o tubo que é usado nessa bicicleta aqui, ele foi desenvolvido em 1935, então vocês vejam que é coisa bastante antiga. Depois vieram as bicicletas de alumínio, né, genericamente falando, elas duraram pouco tempo porque logo depois apareceu a fibra de carbono. Então quando a gente fala de carbono, não é essa fibra de carbono de hoje em dia. No caso das bicicletas de Cromoli, elas têm a sua era romântica. A era romântica do ciclismo foi toda feita em cima de bicicleta de Cromoli. Essa bicicleta aqui, conforme está escrito aqui, ela é uma bicicleta com tubos Reynolds 531. Na época dessa bicicleta, esse era era o top que havia para essa marca de tubos. E essa bicicleta aqui, ela está também montada como o top da época, que é Campagnolo Super Record. Todas as peças são Campagnolo. Provavelmente eu estou falando aqui, depois vocês vão ver o detalhe das peças. Tem um câmbio Campagnolo Super Record, lançado em 1978. O pé de vela, o movimento central, tudo Campagnolo Super Record. Canote de selim Campagnolo Super Record. Selim San Marco Concord. Aros Mavic, cubos Campagnolo Super Record. Enfim, uma bicicleta que era o top que havia na época. Especificamente, essa bicicleta aqui, ela não é muito conhecida no Brasil, essa marca. Essa marca veio para o Brasil mais como bicicletas de turismo e essa Gitane, ela talvez não haja muitas no Brasil, mas elas foram muito famosas e no ciclismo de competição elas foram muito populares nas décadas de 60, 70 e 80. Até meados dos anos 80, essas bicicletas foram muito famosas, porque elas foram utilizadas por grandes campeões, tipo Jacques Anquetil, Lucien Van Impe, Greg LeMond, Laurent Fignon, Bernard Hinault. Especificamente essa é uma 1980. Então, a gente teria muitas histórias para contar sobre essa bicicleta, sobre competições que foram disputadas em cima de uma bicicleta dessa, a bordo de uma bicicleta dessa, mas nós vamos nos deter apenas ao ano de 1980, porque é o ano dessa bicicleta. Para a gente ficar numa prova em que essa bicicleta foi utilizada e também num campeão que a utilizou nesse ano, nós vamos falar do Bernard Hinault na Liège-Bastogne-Liège
Essa prova ela é extremamente famosa, ela é uma das 5 maiores provas do ciclismo, das clássicas. E ela é chamada de La Doyenne. O que é La Doyenne? É a prova mais antiga que existe, é a mais velha, a anciã. Ela começou em 1892. Ela está aí agora com 130 anos de existência, essa prova. E em 1980, ela foi disputada, como sempre, Liège, Bastogne-Liège, e as condições eram as piores possíveis. Muita neve, no começo da prova já estava nevando, no começo da prova começa uma chuva forte e larga a prova daquele jeito muito frio, chuva, neve e, para vocês terem uma ideia, largaram 174 corredores, 174 corredores. Vão chegar somente 21. Todos os outros vão abandonar. Com 1 hora de prova, metade do pelotão já abandonou a prova. E nós não estamos falando de ciclistas diletantes, nós estamos falando do topo do ciclismo mundial. Os profissionais do mais alto gabarito, com 1 hora de prova, metade já havia abandonado. E com mais 1 hora de prova, com 2 horas de prova, de um total de 7, essa prova durou pouco mais de 7 horas, já havia apenas 1/3, apenas com 2 horas tinha 1/3. E conta, por exemplo, grandes ciclistas como o Sean Kelly, ele diz que passada 1 hora de prova estava até perigoso de correr, porque ele estava correndo no fundo do pelotão para se proteger da chuva, da neve, etc. E já tinha gente voltando, ele já encontrava gente voltando, então estava perigoso de bater, gente indo, gente voltando, uma loucura. E ciclistas de renome como Jean-Baptiste Baroncelli, Giuseppe Saroni foram abandonando, gente que campeão do mundo, etc., foi abandonando. E o Bernard Hinault, que é um super campeão, nós vamos falar dele em outras situações aqui, e que também passou para a história como o Le Patron, o patrão, ou então o texugo, The Badger. Ele era muito aguerrido, e ele foi lutando, e a neve aumentando. Bom, para resumir, ele chegou a um ponto que ele quase já não conseguia mais pedalar, as pernas foram ficando congeladas, chegou a um ponto que ele parou, e o diretor dele, que era o Cyril Guimard, forneceu para ele 2 garrafas de chá quente, colocou chá quente na caramanhola, trocou a bicicleta, porque a bicicleta já estava imprestável de tanta lama misturada com neve, com água e tal, e ele voltou para a corrida. E ele até falou que se ele chegasse em um determinado ponto onde haveria a alimentação, que se ele chegasse lá e continuasse a neve como estava, que ele iria abandonar a corrida também. Mas ele era um obstinado, e ele foi, quando chegou lá deu sorte que melhorou um pouco o tempo, né? Vocês devem estar vendo imagens aí que devem estar sendo mostradas, né? Mas até para a televisão estava difícil, eu não conseguia enxergar quase os ciclistas no meio daquele tempo todo enevoado, etc. Não dava para enxergar. Então estava difícil para transmitir, todo mundo passando muito frio, e chegou um determinado momento que começou a congelar, as mãos deles começaram a congelar, porque inclusive em determinado momento ele estava sem luvas. E ele continuou. Aí quando foi chegando para o final, 7 horas e pouco, para resumir, ele chegou, quando faltava 82 quilômetros para a prova, ele pega e faz uma fuga sozinho. Ele sozinho ataca, larga todo o resto do pessoal, larga o pelotão, já tinha largado o pelotão antes, ele pega e sai sozinho e corre os últimos 82 quilômetros sozinho, na chuva, na neve, com os dedos congelando. E para encurtar a história, ele vai chegar, depois de 7 horas de prova, ele vai chegar 10 minutos na frente do segundo colocado. Isso é uma eternidade em termos de ciclismo. Então é uma prova que ficou marcada em qualquer lista que vá se fazer de provas épicas, como vai ter outra depois na Itália, já nos anos 80 e tal. Essa é uma das provas que ficou marcada pela dureza do clima, pela dificuldade que foi essa prova. E quando ele chegou, quando terminou a corrida, ele ainda deu a entrevista para a televisão e quando foi ao hotel, ele não teve que tomar banho frio porque o corpo dele já não aguentava a dor da água quente, de tanto que ele estava congelado. E os dedos dele ficaram sem movimentos por 3 semanas, só 3 semanas depois os dedos dele voltaram a se movimentar, aqueles 2 que ele quase sofreu congelamento.
E numa entrevista recente dele que eu assisti, agora há poucos, uns 2 anos atrás, já com 40 anos da prova, ele fala que até hoje os dedos dele doem quando as temperaturas baixam de 4, 5 graus, os dedos dele doem até hoje. Então não é à toa que ele ficou chamado de o texugo. O texugo é um animalzinho que luta até a morte, é um animalzinho que se encurralado ele enfrenta um bem maior. Então essa é uma história muito interessante e há diversas outras que nós vamos abordar mais à frente sobre ciclistas como Bernard Hinault e outros de mesma estatura como ciclistas. Vale lembrar que a França ele ganhou 5 Tour de France, né? E o último que ele ganhou foi em 1985. E desde lá até aqui, a França nunca mais ganhou um Tour de France. Fica aí essa história, acompanhe os outros vídeos do canal para apresentação de novas bicicletas e novas histórias de ciclistas, de carreiras e de glórias.